O seguinte é um resumo da mensagem do sermão entregue pelo pastor Paul Sejong, autor do livro Cristão Essencial. Você verdadeiramente nasceu de novo da água e do Espírito? Gênesis, capítulo 1, versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Este versículo também representa o estado da humanidade. Como as pessoas, sendo descendentes de Adão, nascem fundamentalmente pecadoras desde a concepção, elas vivem em trevas e confusão, cometendo pecados continuamente até a morte, sem conhecer a Deus ou distinguir o certo do errado, vivendo suas vidas como pecadores. Sermão Cristão 6. No princípio, Deus criou os céus e a terra. O livro de Gênesis é uma planta que mostra o plano e o propósito de Deus, e através desta palavra, podemos saber que Deus existe e que Deus nos criou. Gênesis, capítulo 1, versículos 1 ao 5. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas, noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Deus é o começo e o fim, e Ele é o Deus da criação que criou todos os começos. Deus criou todos os começos do céu e da terra, e no sexto dia, Ele criou o homem. Gênesis, capítulo 1, versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Este versículo também representa o estado da humanidade. Como as pessoas, sendo descendentes de Adão, nascem fundamentalmente pecadoras desde a concepção, elas vivem em trevas e confusão, cometendo pecados continuamente até a morte, sem conhecer a Deus ou distinguir o certo do errado, vivendo suas vidas como pecadores. Como resultado, elas seguem certas experiências ou coisas erradas em vez da palavra de Deus. Além disso, porque vivem como pecadores com pecado, como declarado em O Espírito de Deus pairava por sobre as águas, elas não podem estar com Deus. Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Portanto, devemos saber. Devemos saber que somos pecadores que, nascidos como descendentes de Adão, não podemos deixar de continuar pecando até a morte. Gênesis, capítulo 1, versículos 3 ao 5. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Embora tenhamos nascido como pecadores fundamentais e pertencêssemos às trevas, Jesus Cristo, o Filho de Deus que é luz, fez brilhar sua luz para que nós também pudéssemos nascer de novo como filhos de Deus que são luz, não trevas. Isto significa que Deus nos criou para nos fazer seus filhos da luz. Como Jesus Cristo, que é Deus e luz, nos fez nascer de novo como filhos da luz? Jesus veio a esta terra e nos fez nascer de novo como filhos da luz sem nenhum pecado através de nossa fé no Evangelho da água, do sangue e do Espírito, que Ele cumpriu para nos salvar de todos os pecados. O Filho de Deus Pai veio à terra e foi batizado por João Batista, representante da humanidade, para tomar sobre si todos os pecados desde o princípio até o fim do mundo. Então, para eliminar os pecados do mundo que Ele tomou através do batismo, Ele derramou seu sangue na cruz, pagando o preço por esses pecados do lado de Jesus, não do nosso. Através disto, Ele salvou todos nós que cremos nesta verdade de todos esses pecados. Deus separou a luz das trevas. Em outras palavras, isso significa que Ele separa aqueles que nasceram de novo sem pecado pela fé no Evangelho da água, batismo, do sangue e do Espírito que Jesus cumpriu, dos pecadores que têm pecado porque não creem.
Portanto, não devemos cair na hipocrisia ou em nossa própria lógica, mas crer como Deus determinou. Devemos dar graças ao Senhor com alegria e nos apegar a Jesus, dizendo: Eu verdadeiramente te agradeço, Deus, por me criar e me fazer, a mim que estava destinado ao inferno no pecado, teu povo de luz sem pecado através do Evangelho da água, do sangue e do Espírito. Você foi separado como filho da luz? Ou ainda está apenas nas trevas? João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para ajudar esta palavra a se cumprir em você, recomendo fortemente o livro de sermões Você Verdadeiramente Nasceu de Novo da Água e do Espírito. Da série de sermões do pastor Paul Sejong, servo de Deus de The New Life Mission. Foi traduzido para muitos idiomas em todo o mundo, e você pode baixar e-books e audiolivros gratuitamente.